Você ouve agora Terceirona. Que beleza, meus irmãozinhos! Vamos lá, porque o programa da Terceirona, que vai te contar tudo sobre a rodada 9 da Série C, acaba de começar. Abrindo a 9ª rodada, a Aparecidense recebe lá em Aparecida de Goiânia, no estádio Aníbal Batista de Toledo, o Tombense, no sábado, dia 15 de junho, às 5 da tarde. No mesmo dia e no mesmo horário, o CSA tenta vencer o líder, o Botafogo da Paraíba, o Belo. A partida acontece em Maceió, no estádio Rei Pelé. Lá em São João del Rei, na Arena Sicredi, o Atlético recebe o Ferroviário do Ceará. A partida é também no sábado e a bola rola às 7h30 da noite. Já domingo, dia 16 de junho, o São José recebe no Paço da Areia o Londrina, em partida marcada para começar às 4h30 da tarde. No mesmo dia e no mesmo horário, o Remo recebe em Belém do Pará, lá no Baenão, o Ipiranga. Também no domingo, dia 16, às 4h30, o Figueirense recebe no Orlando Scarpelli o Confiança. E fechando o domingo, um pouco mais tarde, às 7 horas da noite, o Caxias recebe no Centenário a Ferroviária de Araraquara. Na segunda, dia 17 de junho, temos mais 2 jogos. Náutico e Floresta têm um encontro marcado para as 8 da noite, lá nos Aflitos. O outro jogo da segunda-feira acontece lá no Rio Grande do Norte, em Natal, no Frasqueirão. O ABC recebe o Volta Redonda também às 8 da noite. E para finalmente fechar a rodada 9, o São Bernardo recebe lá no 1º de maio, no ABC Paulista, o Sampaio Corrêa. A partida está agendada para terça-feira, dia 18 de junho. Muito bem, chegou a hora de então você ficar com o ouvido colado na Terceirona, para sair daqui preparado para todas as emoções da rodada 9. Que beleza! E a Aparecidense, que vai receber o Tombense na próxima rodada, empatou com a Ferroviária lá na Fonte Luminosa, em Araraquara, pelo placar de 0-0. E belezão, a Cidinha foi pelo empate e conseguiu. O time já começou o jogo na defensiva e foi assim até o fim. A Aparecidense entrou com um esquema de 3 zagueiros e conseguiu acabar com o ímpeto da Locomotiva, contando também com uma senhora atuação do goleirão Pedro Henrique, como sempre. Assim, o time somou o seu pontinho fora de casa sem sofrer gols e agora se prepara para receber o Tombense lá em Aparecida de Goiânia em partida válida pela 9ª rodada da Série C. Beleza! E já que a Aparecidense vai jogar com a Tombense, a gente queria contar para vocês uma tradição muito forte lá de Tombos, a cidade do Tombense, que é a produção de café. As fazendas da região produzem alguns dos melhores grãos de Minas Gerais. Lá tem até uma rota do café, onde você vai conhecendo mais dessa cultura agrícola super rica. Se você é fã de um bom café, precisa experimentar o que vem de lá. O café de Tombos é conhecido pela sua qualidade. Vale a pena conferir essa delícia diretamente da fonte. Voltando ao jogo da Aparecidense contra a Ferroviária, a Locomotiva pressionou o jogo todo, já que o time visava o topo da tabela na classificação, mas esbarrou numa Aparecidense bem postada defensivamente e numa bela atuação do goleirão Pedro Henrique, que foi o herói da partida. João, teve o Pedro Henrique pegando tudo. Teve bola na trave. No geral, a Cidinha se defendeu e não teve grandes descidas ao ataque. No fim, somou 1 ponto e frustrou a Locomotiva. O ponto de atenção fica no fato que a Cidinha, sem os 3 pontos, continua muito próximo da parte de baixo da tabela. O Júnior Schumacher, nosso jornalista que segue lado a lado com a Aparecidense na Série C, estava lá acompanhando esse empate em 0-0 da Cidinha contra a Ferroviária, na Fonte Luminosa. Vamos ouvir. O técnico da Cidinha, Lúcio Flávio, surpreendeu ao entrar com a presença de 3 zagueiros, Vanderlei, Vitor Oliveira e da Silva. A presença do trio defensivo não foi a única novidade do Camaleão do Cerrado. Dudu e Ezequiel, figurinhas carimbadas nas últimas formações titulares, sequer foram relacionadas para o duelo contra a Locomotiva, e Kawari apareceu como opção no banco de reservas. As alterações não surtiram efeitos práticos e o que se via dos homens de branco eram muito erros de passes na etapa inicial. A Aparecidense ainda tentou surpreender e sair com os 3 pontos em jogadas com Du Fernandes e Igor Torres, mas sem sucesso.
A Aparecidense foi para jogo com uma escalação que realmente surpreendeu todo mundo. Meus irmãozinhos, além das mudanças nos titulares, o time foi com um esquema defensivo com 3 zagueiros. O problema foi que o pessoal esqueceu de atacar no primeiro tempo. A Aparecidense teve uma única finalização com o Robert e nada mais. Exatamente, belezão. Para o segundo tempo, o time voltou com 3 mudanças, mas mesmo assim não surtiu efeito nenhum. E a pressão da locomotiva continuou do mesmo jeito. E com esse empate, a Cidinha aumentou o jejum sem vitórias na terceirona para 6 jogos. O time soma 6 pontos em 7 partidas que disputou. No geral, não foi uma boa partida da Aparecidense. Mesmo com o esquema defensivo, o grande responsável por segurar o empate foi o goleiro mesmo. Se não fosse a noite inspirada do Pedro Henrique, meus amigos, o cenário seria totalmente diferente. E por falar nele, o Júnior Schumacher foi falar com o herói goiano, o Pedro Henrique, goleirão da Aparecidense, que falou sobre a boa fase individual aos 38 anos. Esse bate-papo aconteceu logo após o apito final. Eu tô muito bem, graças a Deus, fisicamente, e o tempo aí te dá uma... Você amadurece mais a mente, né? Você consegue enxergar as coisas de maneira mais calma, e eu acho que eu tô chegando nesse ponto, assim. Tem que trabalhar todos os dias, cara, tem que estudar os adversários, tem que ter a humildade de ouvir, de ser corrigido. Eu gosto muito de ser corrigido e de estar vivendo esse momento pela Aparecidense. A gente sabe que na competição, se for ver a tradição das equipes que disputam o investimento, mas a gente vem conseguindo jogar de igual para igual contra todas as equipes, sabe? Então a gente lá atrás tem que estar bem esperto, bem atento para dar esse respaldo pra galera ali que joga na linha. Tá aí, meus irmãozinhos, Pedro Henrique, o nome do Aparecidense, o herói goiano, que vem pegando muito e não é de hoje. Falta agora o ataque da Aparecidense corresponder, porque o Pedrão tá fazendo a parte dele. Bom, depois desse papo sobre a Aparecidense, chegou a hora da gente falar sobre os destaques da Série C. E logo a gente volta pra falar desse jogaço que nos espera na 9ª rodada. Fica por aí. Beleza. Vamos aos nossos destaques da terceirona. Queremos contar pra vocês que a rodada deste final de semana tem duelos entre os times do G8 e do Z4. Será que os favoritos levam? Vamos falar também do pessoal que subiu da Série D no ano passado, que vieram da 4ª divisão, como eles estão na terceirona. E também vale a pena falar das equipes que estão na terceirona, porque caíram da Série B no ano passado. Será que eles melhoraram? Exatamente, belezão? Nessa rodada vamos ter vários duelos entre quem luta pelo acesso e quem luta contra o rebaixamento na terceirona. São times que querem ir para a segunda fase da Série C, ser campeão de 2024 e subir para a Série B. E do outro lado, temos equipes que começaram muito mal o campeonato e querem se recuperar e não cair para a Série D. Nós queremos destacar 2 jogos, CSA e Botafogo e Brno e Sampaio Corrêa. João, no sábado, lá no estádio Rei Pelé, a gente tem o CSA. O azulão é o penúltimo colocado do campeonato com 4 pontos. Só que vai jogar com o líder da terceirona, o Botafogo da Paraíba, que está invicto com 6 vitórias e um empate. E na terça-feira, temos o encontro do São Bernardo com o Sampaio Corrêa. O Tigre do ABC é o terceiro, enquanto a Bolívia Querida tá lá na zona da confusão. Belezão, o CSA tem falhado muito e está com a cozinha toda desarrumada. Para você ter uma ideia, na terça-feira a equipe dispensou 8 jogadores, ou seja, vão reformular tudo em campo para tentar se reerguer. Já o Belo vem arrumado para jogar um futebol que está encantando a torcida, com 5 vitórias seguidas e uma das defesas menos vazadas do campeonato. Tomou 4 gols em 7 jogos, fez 12 gols em 7 jogos. Muito difícil para o CSA levar esse jogo. Cícero, no outro jogo, eu quero lembrar que o São Bernardo vai jogar em casa. E no 1º de maio, o Tigre é feroz. Já teve até uma goleada de 5-0 em cima do Ferroviário do Ceará. Do outro lado, o nosso Sampaio Corrêa tá muito mal fora de casa. Só fez 1 pontinho em 4 jogos. Eu não duvido de nada, mas um resultado diferente da vitória do Brno em casa seria uma grande surpresa. Em resumo, o CSA e a Bolívia Querida podem perder para o Belo e se afundarem na zona de rebaixamento. O Brno e o Belo são favoritos para ganhar os jogos e se manterem fortes no G8. Mas, porém, contudo, todavia, no futebol, tudo é possível. Eu também acho que esse é daqueles jogos difíceis de adivinhar. Mas vamos mudar de assunto e falar do nosso segundo destaque aqui na terceirona. Porque quando uma equipe sobe, o primeiro objetivo é sempre não cair, certo? Como os times que vieram da 4ª divisão estão se saindo nessa Série C até agora. Podemos dizer que todos até agora têm sucesso.
O destaque vai pro Atlético, que é vice-líder, e pra Ferroviária de Araraquara, que ainda não perdeu e tá em quinto colocado. O Ferrão tá em 14º, numa posição até longe do Z4. E o Caxias é o 16º, tá perto da zona da confusão, mas tem 4 jogos atrasados, que ainda vai fazer e pode melhorar muito. Pois é, belezão. O Atlético está jogando a Série C pela primeira vez e não está brincando em serviço. Montou um dos elencos mais caros da Terceirona. E não é surpresa esse bom futebol desempenhado até agora. Já fez 18 gols no campeonato, 7 só do Jonatas, que está brigando pela artilharia. Olha, quem tá me surpreendendo é a Ferroviária de Araraquara, hein? É um time muito organizado e traiçoeiro, eu diria. Sabe dar o bote e pegar os rivais de calça curta. Para completar, vamos falar do outro lado da moeda, os times que caíram da segundona e jogam a terceirona esse ano. O objetivo mais lógico seria lutar para subir, mas eles estão indo bem, João? Belezão, o desempenho desses times está bem abaixo do que a gente esperava. Por enquanto, o melhor é o Londrina, que está em 7º com 12 pontos. Já o Tombense é o 9º lugar, seguido pelo ABC em 10º. Mas a decepção mesmo é o Sampaio Corrêa. A Bolívia querida tem só 5 pontos e está na zona de rebaixamento para a 4ª divisão. As coisas não estão nada fáceis pro meu Sampaio, João. É confusão no Campeonato Maranhense, porque a final foi anulada. Já teve estádio fechado dias antes do jogo aqui na Terceirona. E para completar essa semana, um dos voos da equipe atrasou. E a delegação ficou presa em São Paulo, sem poder voltar para São Luís. Que situação! Exatamente, Cícero, vamos torcer para o Sampaio Corrêa reagir logo, mas não podemos deixar de elogiar o Londrina, que passou maus bocados no início do campeonato, com uma confusão administrativa e resultados ruins em campo, mas conseguiu reagir e está crescendo no campeonato e firme dentro do G8. Meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas, esses foram os destaques da Terceirona e você encontra tudo sobre isso no nosso portal, terceirona.com, e nas redes sociais, Terceirona Oficial. Mas agora vamos voltar a falar mais do jogo do seu time do coração nessa 9ª rodada. Que beleza, gente! Chegou a hora. A Aparecidense vai receber o Tombense em seus domínios, em partida válida pela 9ª rodada da Série C. Belezão, a partida vai ser lá em Aparecida de Goiânia, no estádio Aníbal Batista de Toledo. A bola está marcada para rolar às 5 da tarde do sábado, dia 15 de junho. Duas equipes em situações diferentes, mas precisando vencer para trazer um pouco mais de tranquilidade na competição. O Tombense, com a última derrota, deixou o G8 escapar, enquanto a Aparecidense empatou com a Ferroviária na última partida, o que foi bom resultado, mas não tirou o Cidinha de perto do Z4. O time hoje é o 15º colocado na tabela com apenas 6 pontos. Apenas 2 de diferença do São José, que abre a zona da degola. Meus amigos, o Júnior Schumacher, do nosso jornalista que cobre a Cidinha aqui na Terceirona, falou sobre a preparação do time para esse próximo jogo, em que a equipe recebe em casa o Tombense. Ufa! Depois de uma sequência de 3 jogos longe dos seus domínios, finalmente a Aparecidense inicia uma semana em que não precisará fazer uma viagem ao final dela. Inclusive, na atividade que iniciou a semana na segunda-feira, foi realizado um jogo-treino contra a Anapolina, time que disputa a divisão de acesso do Goianão. Ao final do amistoso, empate em 0-0. A diretoria da Aparecidense continua se movimentando no mercado e o centroavante Rubens, de 30 anos, que estava no Amazonas, que disputa a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, está contratado. Com 6 pontos ganhos, a Cidinha terminou a 8ª rodada na 15ª colocação. Tá aí o panorama da Aparecidense com o nosso irmãozinho Júnior Schumacher. A Cidinha se mexendo, né, gente? A Terceirona tá chegando no momento que, se não começar a virar a chave, os times vão se complicar na competição. Agora é o momento da Cidinha começar a vencer. Depois dessa sequência complicada de 5 dos 7 jogos disputados fora de casa, chegou a hora do time jogar com seus domínios. Vamos ver se o time consegue aproveitar e se distanciar de vez do Z4. É, belezão. O fator casa aí conta bastante. A gente sabe que o apoio da torcida pode dar uma injeção de ânimo que o time precisa. Agora, passando pro lado do visitante, o Frederico Linhares, nosso jornalista que acompanha o Tombense, também fez a sua projeção de como chega o time para o confronto em Aparecida de Goiânia.
Aparecidense e Tombense nunca se enfrentaram na Série C do Brasileirão. O Tombense é o 9º colocado na tabela de classificação da Série C, com 11 pontos ganhos, agora com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Carcará que fez seu último treino nesta sexta-feira, dia 14. Raul Cabral fez treino tático com sua equipe, buscando a vitória contra o Camaleão. O técnico do Tombense, Raul Cabral, não tem todos os comandados à sua disposição. O atacante Felipinho ainda é dúvida. No meio-campo, Moisés está fora pelo 3º cartão amarelo e na lateral direita, Pedro Costa também não tem presença confirmada, também pelo 3º cartão amarelo. Sendo assim, Cabral deverá mexer na equipe. Olha aí, meus irmãozinhos, Aparecidense e Tombense nunca se enfrentaram na Terceirona. Esse jogo da 9ª rodada da Série C vai ser o primeiro, e a gente pode esperar mais um jogo pegado na próxima rodada, viu? Se de um lado a Cidinha quer se afastar do Z4 a todo custo, do outro, o Tombense também chega com a faca nos dentes, buscando voltar ao G8. Vai ser uma parada difícil pro Carcará, que além das ausências por suspensão, ainda vai ter que lidar com os jogadores pendurados para essa partida contra a Aparecidense. É mais um confronto de tirar o fôlego nessa rodada da Série C, meus irmãozinhos. Aparecidense e Tombense. A previsão é que a bola role às 5 da tarde do sábado, dia 15 de junho, lá no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. Mas depois desse papo sobre esse jogão da Terceirona, vamos analisar como anda a nossa querida Série C. Fique ligado que ainda tem muita novidade no programa de hoje. Muito bem, meus irmãozinhos, vamos bater um papo sobre a situação do campeonato? Quero convidar vocês para analisar a classificação, os números da Série C e também repercutir os principais fatos da nossa Terceirona. E eu já queria abrir com tudo o nosso bloco de estatísticas, porque ele está de volta. É muito difícil falar de demissão, mas a gente está falando do demitômetro. Teve mais um professor que pegou o bonezinho e foi embora. Mazola Júnior não é mais o técnico do Náutico. Eita, realmente o demitômetro estava paradinho e voltou a mexer. Com a demissão do Mazola, já são 9 times que trocaram de professor. Isso tudo em 8 rodadas, mais que um por rodada. ABC, CSA, Ferroviário, Floresta, Londrina, Náutico, Remo, Sampaio Corrêa e São José já fizeram essa troca na Série C. De todos os times que decidiram alterar o comando, o melhor posicionado é o Londrina, em 7º colocado. Afinal, o problema tá no técnico ou no time? Eu quero ver quem vai ser o primeiro time a trocar 2 técnicos. Eu já tenho meus candidatos, mas vou guardar comigo. João, Cícero, essa rodada também foi muito cheia de cartões vermelhos, não é? O critério da arbitragem tá muito alto. Ou a sapatada comeu solta mesmo, viu? A gente sempre diz que a Série C é uma divisão que não é tão violenta. Mas, rapaz, essa rodada se superou. E se superou ainda mais, porque dos 7 cartões vermelhos que tivemos nessa rodada, 5 foram distribuídos apenas em 2 jogos. 3 deles saíram no duelo entre Floresta e Confiança, e mais 2 na partida entre o Belo Botafogo da Paraíba e o Ferroviário do Ceará. Mais uma curiosidade dessas partidas é que só atletas de um time que levaram cartões vermelhos. Em uma partida, só o Confiança teve jogadores expulsos e do outro lado, só o Ferroviário. Todo mundo de cabeça quente. No Ferroviário, Alisson e Igor Dutra foram pro cantinho do pensamento. Enquanto na partida do Confiança foi a vez de Felipe Borges, Lucas Mendes e do Robson. Os outros cartões saíram nas partidas entre Remo e São Bernardo. Nesse duelo, o Remo foi quem ficou com 1 a menos. E no jogo entre CSA e São José. Vamos segurar o ânimo aí, gente. E eu quero lembrar também de uma outra coisa. O Ítalo Carvalho, jogador do Volta Redonda, marcou na última rodada no jogo contra o Atlético e alcançou o Jonatas do Atlético na luta pela artilharia. Agora, os 2 jogadores têm 7 gols no campeonato. Eu só queria falar que os 2 vão para campo na 9ª rodada da Série C, contra times que têm defesas muito frágeis. Exatamente, Cícero. O Jonatas do Atlético joga contra o Ferroviário, que já levou 15 gols até aqui na Série C. E o Ítalo do Voltaço encara o ABC de Natal, que tem 8 na sacola. Vamos ver quem segura a ponta da artilharia. Meus irmãozinhos, mas vamos trocar umas figurinhas aqui, dar uma pausa no futebol, que eu queria convidar você, nosso ouvinte, para conhecer uma cidade incrível, que é o lar do time da Série C.
Eu tô falando de João Pessoa, sede do Botafogo da Paraíba, líder do campeonato, que joga contra o CSA na próxima rodada. João e Cícero, me ajude aí. Qual a nossa indicação para João Pessoa? Eu estava pensando aqui e o que me veio na cabeça lá em João Pessoa é falar do Farol Cabo Branco, lugar legal demais. Verdade, hein, Cícero? A gente aqui sempre fala que João Pessoa é o lugar onde o sol nasce primeiro, mas a gente nunca tinha falado do símbolo desse privilégio que a gente tem, que é o Farol do Cabo Branco. Boa, gente. O Farol é considerado ponto turístico de João Pessoa e fica em uma das extremidades do bairro Cabo Branco, em cima de uma falésia. Se o local estiver aberto para visitação, você vai ter uma bela vista para a Praia dos Seixas. Além disso, próximo do Farol tem também o Parque Ecológico Bosque dos Sonhos, um espaço com algumas lojinhas, restaurantes, trilhas para caminhada e mirantes com vista para o mar. Em João Pessoa não tem como errar. Mas agora é um dos momentos que eu mais gosto do nosso programa, que é olhar a tabela de classificação. Vamos nessa? Vamos lá, belezão? E parece que a gente ainda não se acostumou a ver o Botafogo na liderança. Mas tá aí, ninguém tira o Belo de lá. São 19 pontos e uma campanha sem nenhuma derrota ainda na Série C. Segue o líder. Na sequência, em segundo vem o Atlético, time que todo mundo, menos o Belezão, achou que ia liderar de ponta a ponta o campeonato. A equipe de São João del Rei tem 18 pontos e está empatado em número de jogos com o Botafogo da Paraíba, 7 para cada um. E na sequência vem o São Bernardo em terceiro, com 17 pontos, e o Volta Redonda em quarto com 16. Tanto o Bernô quanto o Voltaço têm todos os jogos disputados até agora, 8 cada um. Belezão, esses jogos atrasados vão mudar muita coisa na tabela. E agora, vamos falar da parte de baixo do Z4. Abrindo a zona da confusão, está o Sampaio Corrêa, que venceu a primeira contra o Caxias e está com 5 pontos. Logo atrás, com 4 pontos, estão dois times que se enfrentaram e ficaram no empate: o São José e o CSA. O Azulão de Maceió tá mais complicado, porque não tem nenhum jogo atrasado e ainda não ganhou de ninguém. Ainda na lanterna, o Floresta. O Verdão até reagiu, ganhou do Confiança e somou os 3 primeiros pontos. Mas, mesmo assim, continua lá na rabeira. Meus irmãozinhos, vocês topam uma pausa no futebol pra gente falar de Recife? Nós sempre falamos da cultura local e regional, das cidades, dos locais, da região, dos times que disputam a Série C. E hoje a nossa escolha foi a cidade que abriga o Náutico. Se você vai dar uma passadinha por lá, saiba que lá está entre as 100 melhores cidades do mundo pra comer. Tem que aproveitar. Exatamente, Recife está entre as 100 melhores cidades do mundo em culinária. O ranking foi feito em janeiro deste ano pelo informativo especializado Tastiatlas. A região pernambucana está na posição 55 no ranking. O destaque vai para o bolo de rolo, o arrumadinho, a cartola, a picanha e a moqueca. E se vocês procurarem no site da Taste Atlas, eles também listaram os bares e restaurantes que eles indicam. Taste Atlas se escreve T-A-S-T-E-A-T-L-A-S. Taste Atlas. Ó, eu quero chamar vocês agora para um outro bate-papo. A gente já falou sobre a vitória do Floresta e a subida na tabela dele, mas eu acho que isso ainda tem que ter uma atenção maior da nossa parte aqui. Afinal, o Verdão venceu, saiu da lanterna e reacendeu a esperança pela permanência. É pra tudo isso? É pra tudo isso sim, tem que se agarrar nesse objetivo aí. O Floresta Esporte Clube venceu sua primeira partida, lá no Presidente Vargas, o PVzinho de açúcar. O Alviverde superou Confiança por 1-0. E já eram 7 rodadas sem ter conhecimento do gostinho da vitória. O Verdão Cearense conquistou seu primeiro triunfo na terceirona. O jogo foi marcado por 3 expulsões na equipe sergipana. O Floresta conseguiu levar a melhor sobre os visitantes e abrir o placar ainda no primeiro tempo. Em jogada ensaiada, na bola parada, uma grande evolução realmente. O atacante Romarinho foi o autor do gol, responsável por tirar o 0 do placar no estádio Presidente Vargas. E o mais legal de tudo isso é que a equipe comandada pelo professor Marcelo Cabo demonstrou organização tática suficiente para envolver o time do Confiança, que criou muito pouco. O Dragão penou, levou perigo apenas com o atacante Rafael Furtado, que chegou a marcar um gol anulado por impedimento. E parando no goleiro Luiz Daniel, nervoso com o revés que estava acontecendo, o Confiança teve 3 atletas expulsos: Felipe Borges, Lucas Mendes e Robson.
Tomara que não seja só uma vitória isolada. O Lobo deixou momentaneamente a lanterninha da Série C. Vamos reagir, Lobão! Agora então é minha vez de puxar assunto. Todo mundo aqui já sabe das minhas paixões no futebol, né? A primeira é o Palmeiras. Todo mundo conhece esse time dos meus avós e do meu pai. E o Botafogo de Ribeirão Preto, time que eu cresci assistindo no estádio e também trabalhei lá. Mas por que eu tô falando isso? Porque em um dos meus times, o Palmeiras, eu tenho o Gustavo Gomes, zagueiro artilheiro. E não tem nada melhor que um zagueiro artilheiro. Gente, qualquer bola que pode ser jogada na área é uma chance de gol. E sabe quem também tem isso? O Atlético. E o Danilo é o nome dele, não é, Belezão? Exatamente. E só pra contar a história desse jogo, foi um jogão de verdade, o Atlético superou o Volta Redonda por 3-2 lá na Arena Sicredi, em São João del Rei. O jogo foi marcado por reviravoltas e muita emoção, com a equipe mineira conquistando uma vitória importante diante de um estádio lotado em casa com 4.000 pagantes. Logo no início da partida, aos 4 minutos, Ítalo Carvalho abriu o placar para o Volta Redonda, após uma cobrança de escanteio. Só que a resposta do Atlético veio rapidamente, 6 minutos depois. David Braga aproveitou um erro da defesa adversária e empatou. Aos 32, o Esquadrão de Minas virou o jogo, com um gol de cabeça de Danilo. Olha ele aí, consolidando a vantagem antes do intervalo, 2-1. E lá vem o zagueiro artilheiro de novo. No segundo tempo, o Atlético manteve o controle do jogo e tomou poucos sustos. Aos 33, ampliou o marcador. Após a cobrança de escanteio, Danilo apareceu sem marcação na área e cabeceou pro gol. O segundo do nosso zagueiro artilheiro. Já nos acréscimos, Rafinha descontou pro Volta Redonda, mas não foi suficiente para mudar o resultado final. Zagueiro artilheiro, quem tem não troca. Beleza, gente. Essa foi a nossa análise da Série C, de olho na 9ª rodada da competição. Quem diria, a metade do primeiro turno chegou. Meus irmãozinhos e irmãzinhas, vamos chegando ao fim em mais uma edição aqui da Terceirona. João e Cícero, vamos aos últimos comentários de hoje? Belezão e amigos, eu queria na verdade agradecer a companhia de todos e dizer que a gente já tá na rodada 9, passou voando essa primeira metade do turno. Um abraço pra todo mundo, até semana que vem. Ah, passou rápido demais. Agora a gente já fica olhando diferente para uns times aí. Um abraço para todos meus amigos. Sigam aí com a nossa cobertura no site e nas redes sociais. Boa, Cícero! E era exatamente isso que eu queria reforçar. O nosso programa termina, mas a nossa cobertura nunca. Você pode acompanhar todos os detalhes da rodada no nosso portal, terceirona.com, e nas nossas redes sociais, sempre Terceirona Oficial. Outra coisa legal é que você pode me chamar lá no Zap e eu mesmo, o Belezão, vou te ajudar a chegar no grupo do seu time do coração. Tem conteúdo exclusivo e gratuito pra você. Vamos ficando por aqui. Felicidades, um beijo no coração e que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Podacorp e estúdio Bebê Gigante.